Bom dia, bem-vinda ao Tricotando Junto. Hoje eu vou responder algumas perguntas que vocês deixaram na caixinha do Instagram e uma pergunta que foi deixada no YouTube também. Então acho legal aproveitar para lembrar para vocês que quem não tem Instagram pode fazer pergunta também, tá? Pode deixar, na verdade, um comentário em qualquer vídeo que tiver lá no canal, que eu sempre respondo todos os comentários, todas as perguntas. E quando é alguma pergunta assim que eu acho que é legal ir pro Tricotando Junto, ou se você quiser que ela vá pro Tricotando Junto, você pode também deixar lá. Você pode escrever, essa daqui é pro próximo Tricotando Junto. Daí eu já separo e deixo junto com as outras perguntas da caixinha do Instagram, tá bom? Então hoje a gente tem várias perguntas da minha amiga Inês, do Café da Gaivota. E a primeira pergunta dela é assim: o que você se vê fazendo daqui a 5 anos? Olha, Inês, eu sou péssima para futurologia, porque eu tenho a experiência de ser, né, são quase 50 anos de saber que é muito difícil eu me manter num mesmo lugar. Eu não sei se eu acabo. As coisas me interessam muito, sabe? E daí eu acabo me apaixonando por outras coisas e vou pulando. Mas eu tenho um desejo já há muito tempo e que eu acho que dessa vez vai ser a vez que eu vou conseguir realizar. Tomara, eu espero, que é de ter uma espécie de um estúdio de design. De design de tudo, de design geral. Um estúdio de criatividade, vamos dizer assim, de criação. E já faz tempo que eu tenho essa vontade, porque daí isso me permitiria fazer várias coisas sem, sem ficar mudando de rumo, sabe? Então, assim, agora eu imagino que daqui a 5 anos eu vou ter esse meu negócio com o tricô mais bem estabelecido e vou estar fazendo várias coisas dentro desse meio. Então eu vou estar dando mais aulas online, eu vou estar dando aulas presenciais, workshops presenciais, vou estar desenhando algumas receitas, vou estar desenhando produtos para tricô. Então, por exemplo, produtos de papelaria que eu adoro, ou as roupas que eu tenho na lojinha da Uma Penca, vou estar desenhando mais participando de festivais, de repente criando novos festivais. Eu tenho muita vontade de fazer várias coisas. Eu acho que isso é uma característica que eu tenho realmente desde pequena. Eu me interesso por muita coisa e aí eu fico com vontade de fazer, eu mergulho muito de cabeça, só que sempre foi coisas completamente diferentes. Então eu parava o que eu estava fazendo e ia lá e fazia outra coisa, sabe? E, e eu acho que esse é um momento em que eu vou, talvez, se tudo der certo, continuar no mesmo lugar, sabe? Então, assim, nesse mesmo lugar de trabalhar com tricô, de trabalhar com têxtil, de ensinar, que eu acho que é muito gostoso, né? Conhecer pessoas, essa coisa da comunidade. E então, assim, eu vejo que seria muito legal daqui a 5 anos eu estar nesse lugar onde eu trabalho com várias coisas, mas dentro de um mesmo, como é que a gente diz? Dentro de um mesmo caminho, vamos dizer assim, dentro de um mesmo tema. Isso me deixaria muito feliz. Aí ela pergunta assim: gostando tanto de pets, pondera desenhar roupa em tricô para os mesmos? Olha, eu nunca pensei, porque eu acho que como eu tenho gato e eu sei que existe pôr roupinha em gato, não sei o que, mas eu não vejo. Gato não gosta dessas coisas de modo geral, sabe? Então, assim, eu acho que eu nunca pensei, porque pros meus eu não faria, sabe? E eu acho que menos ainda, sinceramente, menos ainda em tricô. A Filomena, tudo bem, ela era pequenininha, né? Mas a Filomena, quando era pequenininha e foi castrada, ela teve que usar aquelas roupinhas de proteção, né? Porque ela tava com pontos e tudo mais. Ela comeu a roupinha dela. Tipo, abriu buracos na roupinha dela. Então eu fico imaginando, tudo bem, uma peça em tricô para um bichinho, principalmente para um gato, é super rapidinho de fazer. Mas você vai gastar o seu tempo, você vai gastar os seus fios para fazer uma roupinha que daqui a 2 dias ela vai comer, eu não faria. E aí eu acho que é muito natural a gente levar
eu acho que é muito natural a gente partir da nossa realidade para pensar nas coisas, né? Então, assim, eu sei que poderia fazer roupinha para cachorro, minha mãe tem cachorro, meu irmão tem cachorro, tem pessoas que têm gatos que não comem roupas, mas aí eu não sei, já tá mais longe da minha realidade, sabe? Agora, quem sabe? Não sei. Eu não tenho muita. Como é que a gente diz? Eu por enquanto, essa questão de design de receitas de tricô, pra mim ainda tá muito no campo da diversão, sabe? E assim, o que para mim for divertido, eu nunca me vi como designer de estilista, vamos dizer assim, para usar um nome que a gente conhece mais. Eu nunca fui ligada nisso. Eu sempre fui de customizar coisas, mas não de criar coisas, sabe? Modelagens e não sei o quê. Então, eu não sei se eu me vejo muito como designer, assim. Eu acho que o que vai surgir do meu desejo de completar meu guarda-roupa, sabe? De brincar, mas não de tipo, nossa, eu vou ter sei lá, um super portfólio e daí eu vou fazer roupas para todos os tamanhos, vou fazer roupa para bebê, para cachorro. Não sei, eu provavelmente vou fazer as coisas que me derem vontade de fazer na hora que me derem vontade, sabe? E por enquanto acho que roupinha de pet não tá no meu radar. O que você acha, Filomena? Você tem vontade de ter uma roupinha de tricô? E aí a terceira pergunta que a Inês fez foi: qual festival de tricô onde mais anseia ir e por quê? Olha, agora você me pegou, Inês. Tem vários festivais de tricô que eu queria ir, é muito engraçado. Nos Estados Unidos, bom, o mais conhecido é o Ship and Wool Festival, New York Ship and Wool Festival, que acontece na cidade de Rhinebeck, em Nova York, e ficou conhecido como Rhinebeck. Acontece todo outubro e é um negócio assim que junta tanta gente, que aí eu confesso assim, eu tenho vontade de ir para conhecer, para ver qual que é, mas ao mesmo tempo eu não tenho vontade de ir, porque muita gente que vai fala, gente, é uma loucura, uma loucura. Loucura assim de filas, de lugar cheio, coisas caras, sabe? Hospedagem é cara e parece que é uma cidadezinha meio que não é, tipo interior, né? Então não é assim que você tem muitas facilidades por perto. Então você tem que alugar um Airbnb e daí geralmente não tem Airbnb perto. E aí você tem que ter então também alugar um carro para poder chegar no lugar. Daí você tem que ter um lugar para estacionar e estacionar longe. É um negócio assim que eu não sei, eu acho que eu gostaria muito de, no sonho, né? Eu gostaria muito de ir uma vez com alguém que já foi, sabe? Porque eu acho que é um negócio que deve ser muito difícil de navegar se você nunca foi, porque são muitas pequenas coisinhas, sabe? E uma delas que eu sei, porque todo mundo que eu assisto o podcast fala, é que assim, terminou o Rhinebeck do ano passado, o pessoal já está reservando o Airbnb do ano seguinte. Então, por exemplo, agora, junho, se você falar, ah, beleza, vamos, vamos. Parece que nem tem lugar, sabe? Parece que ou é muito difícil, ou é muito caro, porque já foi, tem um pessoal que vai todo ano, e esse pessoal já pegou, já reservou. Tem gente que vai todos os anos para as mesmas casas, aluga os mesmos, sabe, Airbnb. Então, assim, eu tenho vontade de conhecer porque todo mundo fala, mas ao mesmo tempo eu tenho certeza que eu vou e vou falar, é a primeira e última vez que eu vou, sabe? Eu não sou muito de lugares assim muito lotados. E tem uma coisa também que tem algumas pessoas que comentam que virou uma coisa que é muito meca do consumo, sabe? Tudo bem, esses festivais são para consumir, né? São pequenos produtores de fios, de tingimento, de acessórios de tricô, de tudo relacionado que estão lá para vender. Então, assim, não é que é um problema, mas fica muito centrado. Na verdade, esse festival em particular começou como expositor de criadores de ovelhas. Então, tanto que ainda tem ainda tem uma espécie de um setor ali que são os criadores de ovelhas. Eles levam as ovelhas, você pode fazer carinho, você fica conhecendo aquela raça, o que ela tem de vantagem, desvantagem, aquela lã, não sei o quê. E parece que meio que começou assim, só que daí o negócio descambou para o outro lado. Então hoje a grande maioria é venda de produto. E daí tem ainda um lugarzinho que tem essas ovelhas e não sei o quê. Então tem muita gente que fala que já descambou para esse outro lado. Tudo é consumo, 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 sabe?
E isso deixa a gente um pouco atordoada também, né? Mesmo quem tem grana, não tô nem pensando em alguém que tipo, tem que pensar no que vai gastar. Mas mesmo quem tem grana fala que é um negócio que é muito, sabe? É muito focado nisso. Então, e é muita gente, e é muito cheio. Então dá essa sensação de, sabe, de você ficar meio atordoado, né? Enfim, eu tenho vontade de ir, mas é isso. Eu tenho vontade de ir só pra conhecer, pra dizer que eu fui, pra tirar as minhas próprias conclusões. Mas eu tenho certeza que eu iria uma vez e depois acho que nunca mais. Daí em Nova York tem vários, nos Estados Unidos tem vários outros festivais. E tem uns que são muito parecidos, mas assim, são menores. Mas todos mais ou menos no mesmo estilo. Todos meio que parece que começaram como exposição de criadores de ovelhas. E aí vendia sua lã. E daí começou a ir pra coisa do vender a lã já afiada e a lã tingida e não sei o que. E virou tipo um festival, né? Feira de artesãos, não sei o que eu acho que é muito legal. Tem várias nos Estados Unidos. E uma que eu penso, mas também não tenho certeza se eu tenho vontade de ir, viu? Porque também eu vejo tudo pelos podcasts que eu assisto e depois não sei se me dá muita vontade, mas todo janeiro, também em Nova York, mas aí na cidade de Nova York, em Manhattan mesmo, tem o Vogue Meeting Live. E aí não tem nada a ver com o expositor de criador de ovelha, é um encontro de pessoas que trabalham na área têxtil, né? E também que descambou para coisa do consumo. Então é dentro de um hotel, vários andares, e daí você tem vários produtores, vários expositores, mas você tem palestras, você tem desfile, você tem outras coisas além do consumo, sabe? Mas também, parece que é isso, tudo é caro de ir, é caro de se hospedar, é muita gente, é muito cheio, é muito, sabe? Tipo, tudo é muito. Então, assim, é essa coisa, eu tenho vontade de conhecer no sentido de, tipo, ver qual é que todo mundo fala, mas assim, não sei se é a minha praia, sabe? Agora, na Europa, daí parece que tem vários festivais muito legais. É meio que uma outra. É a mesma coisa, mas numa outra vibe, sabe? Isso tudo eu tô falando de ver podcast, né? De ver em vídeo, eu nunca fui. Mas, por exemplo, tem o Barcelona Festival, que é muito legal. E é isso. Também tem expositores e tudo mais, mas parece que é uma coisa um pouco mais tranquila, sabe? Não é tanta gente, não é tanta, tanto estímulo, assim, sabe? Mas é um dos maiores, então, assim, parece que é bem legal de ir, porque você vai ver muita marca, você vai ver muita coisa interessante, tem gente nova, tem gente super conhecida, às vezes vai gente famosa, então às vezes você de repente cruza o Steven West por ali, sabe? Esse é bem, esse de Barcelona é bem conhecido. Tem uns no Reino Unido que são legais, tenho vontade de ir. Tem na Escócia, eu sei que tem alguns que são legais. Então, tem vários. Na França parece que tem uns que são muito legais. Eu tenho vontade, assim, é que por enquanto tá, assim, tá tão fora da minha realidade em termos de orçamento e tudo mais que, enfim, nem penso a respeito. Mas eu gostaria, por exemplo, de me organizar para ver um calendário e de repente ir a alguns. Porque também geralmente eles acontecem meio próximos, né? Todos eles meio perto na época do outono, que é quando eles voltam a pensar na questão de fazer tricô. Assim, a gente que está no meio sabe que faz tricô o ano todo. Mas essa coisa, como eu já falei, de fazer tricô no verão, para eles, no hemisfério norte, é mais ou menos recente. Por isso que os festivais são todos, né, nessa época do outono, porque é quando eles normalmente voltavam a pensar em tricô. Fazer tricô, produzir peças, essas coisas, né? E então, assim, eu penso em, de repente, um dia fazer um roteiro e ver o que dá pra ir tipo, aproveitar uma viagem, uma ida à Europa e já fazer alguns, assim, sabe? Vamos ver se dá certo, né? Mas tá longe ainda, tá só nos planos. Aí a Adri Minervini fez duas perguntas para mim também. Uma delas é assim: olhando seus livros, tem algum projeto que você pensa em fazer um TJ? E aí ela faz uma segunda pergunta que completa a primeira. Amei o suéter de tranças que você está fazendo. Será que seria ele? Adri, eu sou muito fácil de empolgar, muito fácil. Então, assim, eu olho, abro meus livros, eu olho e penso em milhares de projetos que eu quero fazer para mim e milhares que poderiam virar TJs interessantes, sabe? Mas, assim, para ser mais direta na sua resposta,
Eu acho que dois que eu vi, que eu tive vontade e que eu vi que animaram a galera foram justamente o Candyland, que é esse suéter de tranças que eu tô fazendo, e que é da Olga Putano, e o Xiao Mai, que é aquele kimono do livro Nuance and Neutrals da La Bien-Aimée, que é neutro assim grandão e depois tem aqueles pontos com vários fios de várias cores assim, né? Esse também empolgou muitas pessoas e é um kimono muito lindo, né? Então eu acho que assim, desses últimos que eu mostrei, eu acho que esses dois estariam assim, tipo, mais em primeiro da fila para pensar em TJs futuros, né? O único problema é assim, o Candyland da Olga Putano, eu tenho certeza que ele vai sair como receita individual em algum momento. Eu imagino que ano que vem. Então esse certeza que dá pra gente fazer. Mas o Xiao Mai, eu não tenho certeza, sabia? Porque ele é do livro da La Bien-Aimée, do livro da MG. Então, e eu não sei se ele vai virar. Se bem que o do outro livro dela, do Worsted, viraram receitas individuais. Então eu não sei. Mas já tem 3 anos já, sabe? Porque eu fui olhar esse Xiao Mai, o livro é de 2023. O Xiao Mai é uma receita de 2023, já tem 3 anos já. Não sei, de repente 4 anos, daí expira essa exclusividade, eu não sei. Então a gente tem que ver se ele vai virar uma coisa individual. Porque, tudo bem, todo mundo pode comprar o livro, mas é isso, né? Não é todo mundo que vai comprar um livro inteiro e mandar trazer para poder fazer uma receita, né? E eu, obviamente, não vou distribuir receita por aí, porque não é assim que se faz, né? Não é ético. Então, se ficar só no livro, daí eu acho que vai ser difícil, né? Porque eu restringiria muito o público que poderia participar do TJ, né? Vamos ver, mas eu gostaria. Esses dois com certeza estão, assim, muito altos na fila, sabe? A Nathalie Alves fez a seguinte pergunta para mim: o que você recomenda para quem quer começar no tricô e nunca fez? Nathalie, eu já respondi uma pergunta parecida com essa, e a minha resposta, ela vai ter muito a ver com a minha experiência pessoal, né? O meu modo de ver as coisas e tudo mais. Eu sei que não é todo mundo que pensa assim. Por que que eu falo isso? Porque muita gente que quer começar no tricô recebe a recomendação de, vai aprender ponto meia, ponto tricô e faz um cachecol, porque o cachecol é uma grande peça que você vai praticar esses pontos até que ele fique, sabe, até que eles fiquem naturais para você. E é uma peça que não tem modelagem, você não vai ter aumento, você não vai ter diminuições, e você vai fazer até quanto você quiser. O problema do cachecol, para muita gente funciona, o problema do cachecol é que ele é chato. E eu, pelo menos, eu sou guiada a um interesse do produto final também, sabe? Eu gosto do tricô, do processo de fazer tricô, de fazer os pontos, mas eu quero o produto final. E eu acho que a maioria das pessoas que quer aprender tricô quer também. Então, aí você fala, vai fazer um cachecol. A maioria das pessoas nem usa cachecol, sabe? E é um negócio que vai demorar um tempão para ficar pronto. E é um negócio que perde o interesse logo, no sentido de que, tá, no começo você tá praticando seus pontos, seu meia, seu tricô, então você tá ali, focada, interessada. Quando o negócio começa a ficar natural, ele começa a perder um pouco o interesse. E daí você vai ficar por muitos e muitos dias fazendo um negócio que não tem mais nenhuma novidade. É a mesma coisa, a mesma coisa, a mesma coisa, a mesma coisa. E eu acho que possivelmente muita gente perde o interesse e fala, meu, isso foi muito chato. Lógico, né? Você só faz a mesma coisa por muito tempo e você tá ali interessado em, de repente, sei lá, você tá pensando futuramente você vai fazer, sei lá, blusas, né? Coisas mais interessantes, regatinhas, e não sei o quê. E você tá lá naquela peça infinita. Mas, gente, isso é muito chato. Então, assim, a minha recomendação é o que eu fiz pra mim, é o que eu acho que é mais interessante, que é assim, procura aprender com quem tiver, por exemplo, curso para iniciante ou vídeos para iniciante, procura aprender, mas procura aprender com uma receita de alguma coisa que você tenha vontade de fazer. Evidentemente, se você está começando, não vai pegar a blusa de tranças que eu estou fazendo, porque daí assim, é muita coisa para você pensar ao mesmo tempo. Você nem sabe fazer ponto, tricô, nem meia, você ainda vai fazer trança, você ainda vai fazer laçada, você tem que pensar em aumento e diminuição. Concordo, é muita coisa. E daí o problema é o outro lado.
não vai começar a sair direito, você vai começar a ficar frustrado e vai falar, tricô não é pra mim, né? Mas, por exemplo, você poderia pensar, se você tem interesse em fazer, por exemplo, uma blusa de frio, existem várias receitas que são peças assim absolutamente retas, nem circular você trabalha, que são tipo um retângulo na frente, um retângulo atrás e você costura dos lados, às vezes nem manga precisa. Ou você levanta os pontos da manga, que também é uma coisa que você vai aprender, e depois você vai fazer como se fosse um cachecol, meio tricô até terminar, mas você está fazendo a peça inteira, sabe? Tipo, é uma peça interessante que você já está estimulando a sua cabeça. Então, eu recomendaria isso. Eu recomendaria você procurar uma receita. Veja o que você quer fazer, se for gorro, se for, não importa o que você quer fazer, mas alguma coisa que te interesse fazer. Ah, quero fazer uma blusa de frio. Beleza. Procura uma receita gratuita que seja simples no sentido de não ter trança, não ter grandes texturas, não ter nada muito complexo e que não tenha uma modelagem muito complicada também. Que seja meio que fazer vários, por exemplo, vários retângulos. E aí faz. Mas aí você está fazendo vários retângulos igual um cachecol, mas não é um cachecol. Entende? No final você vai ter uma blusa. Eu acho que isso vai te deixar mais interessada do que em fazer um cachecol enorme e que no final você não vai nem querer usar porque às vezes você nem usa cachecol, sabe? Agora, se você gosta de cachecol ou de estola, por exemplo, que é a mesma coisa, né? É um retângulo grandão. Se você gosta, pronto, beleza. Eu recomendaria começar por isso que é mais simples. Porque o que vai acontecer no começo? Fazer ponto meio e ponto tricô é muito simples. Em meia hora você já entendeu, já pegou o jeito. O problema é que demora para sua mão entrar no ritmo, entendeu? Como tudo que a gente faz, a gente não lembra, mas como a gente começou a andar, por exemplo, como tudo que a gente faz. Uma coisa é entender o que tem que fazer, outra coisa é que aquilo se torne natural para você. E o problema de não ficar natural é que os seus pontos ficam irregulares. Quando ainda não é natural, você está olhando, está prestando atenção, você está vendo se você errou, se você volta, não sei o quê, e seus pontos tendem a ficar muito irregulares. Então, assim, até você adquirir uma memória muscular para que os seus pontos fiquem todos por igual, sabe? Não precisa ser perfeitamente igual, mas bastante similar. Isso leva um tempinho, entendeu? Então é legal você praticar com alguma coisa que seja repetitiva, por um lado, para que você consiga entender e fazer bem tranquila e pegar o jeito, por exemplo, às vezes de consertar. Você perdeu um ponto, você consertar esse ponto, ou entender onde você errou, sabe? Você vai olhar o resto da peça e vai falar, gente, isso aqui não está parecido com isso, o que será que eu errei? Para você entender a anatomia dos pontos. Então, eu recomendo uma coisa repetitiva, mas uma coisa que no final e simples, mas uma coisa que no final te dê interesse, uma coisa que no final você vai falar, eu quero chegar no final dessa peça, sabe? E não uma coisa que você vai ficar fazendo e depois você vai largar porque, ai, é muito chato. A minha amiga, minha amiga querida Claudiana fez uma seguinte pergunta, uma pergunta com explicações. Uma coisa que realmente me deixa com dúvida é a espessura dos fios e a sua nomenclatura, e as possíveis adaptações para outros tipos de fios mais propensos ao nosso clima. Ela completa assim: uma boa também é indicar como fazer de fios finos para mais grossos. Por exemplo, usando 2 cabos de fingering ficaria qual espessura? E se usar 3 cabos? Eu vou fazer uma explicação aqui mais ou menos sucinta de uma coisa que eu venho falando muito e que está, vamos dizer assim, acontecendo agora nesse TJ do Cardigan Rose. É, essa nomenclatura, que é recente no Brasil, Fingering, Sport, DK, Worsted, ela é uma nomenclatura que veio dos Estados Unidos, que veio das associações de tecidos de tricô nos Estados Unidos. Já existe há bastante tempo. Mas ela é uma nomenclatura, é uma convenção, certo? Aí, o que acontece é, ela não é muito precisa. Ela tem, por exemplo, um fingering é um fio que varia de tanto a tanto, sabe assim? Varia de tal espessura, tal espessura. Não é uma coisa assim que é cravada. E aí, tem várias variáveis aí que fazem com que um fingering possa não parecer um fingering seja mais pesado, ou seja mais leve, ou tenha mais metragens naquele novelo.
E aí a coisa começa a complicar. Mas vamos dizer assim, as espessuras mais tradicionais que a gente vai encontrar é Lace, Lace, que é renda, que seria mais ou menos tudo para cima de 500 metros por 100 gramas. Você tem, isso é bem resumido, tá? Aí você tem fingering, que é por entre 400 e 350 metros por 100 gramas. Aí você tem sport, que geralmente é por volta de 300 metros por 100 gramas. Aí você tem DK, que é por volta de 250 metros por 100 gramas. Aí você tem worsted, que é por volta de 200 metros por 100 gramas. E você tem bulk, que é por volta de 150 metros por 100 gramas. Aí você tem chunk, enfim. Aí você vai tendo outras coisas, né? Você tem aran também no meio. Aran e worsted é meio parecido. Aran é um pouquinho mais grosso que o worsted. Aí você começa a ter umas coisas meio zona cinzenta, né? E essa é a nomenclatura americana. Eu falei isso uma vez num vídeo que tem a nomenclatura britânica, que é por ply. Que apesar de que ply são cabos, então um fio que tem 2 cabos, 3 cabos, 4 cabos torcidos, por exemplo, são plies. Mas eles também têm a nomenclatura. Um 4-ply, por exemplo, é um finger. Independente dele ter 4 cabos ou não, sabe? Então você tem outra nomenclatura na Europa, mas vamos ficar só com essa americana porque é a que veio para cá, né? É a que a gente tem usado aqui. Aí, o que que você tem? Você tem que quando você duplica uma espessura, você vai para 2 para cima. Então, um DK, um fingering junto com outro fingering, você não tem um sport, você tem um DK. Você pula um, vamos dizer assim, entendeu? 2 sport, você tem um worsted, tá? E aí, se você junta, por exemplo, um lace e um fingering, você teria um sport. Se você junta um sport e um fingering, você teria um DK, sabe? Aí você anda um. Se você tem um e o próximo, daí você teria o terceiro tamanho. Agora, por que eu falo teria? Porque é isso. Essas coisas variam demais. E mais ainda quando a gente fala de fios que não são de lã. Porque essas especificações, elas funcionam melhor para lã. Por causa da composição e da questão de como ele é, do, né, peso por metragem. E ainda assim varia, porque um superwash, por exemplo, é um pouco mais pesado do que um fio worsted, que é um fio penteado, ele é um pouco mais pesado do que um fio woolen, que é um fio que não é penteado. Então você tem várias variações aí também. Que não chegam a mudar assim, drasticamente, mas também podem influenciar na questão, por exemplo, da metragem por grama. E aí você tem, aqui no Brasil principalmente, lógico, fora também, mas principalmente aqui no Brasil, você tem essa questão dos fios de outras composições. Então, um fio de algodão é mais pesado do que um fio de lã. Então, se você tiver 300 metros por 100 gramas, ele provavelmente vai ser mais fino do que um esporte, por exemplo, de lã, porque a lã é mais leve. Então a lã você vai ter, para pesar as 100 gramas, você vai ter mais metros, sabe? Então, então você tem todas essas variáveis aí que eu acho que complicam a nossa cabeça, sabe? Principalmente quando a gente vai traduzir, entre aspas, uma receita gringa. E aí você fala, esse fio é um fio, tá dizendo que é esporte, então eu vou usar tal coisa, mas às vezes essa tal coisa não é a espessura ideal, sabe? Você falou das adaptações para outros tipos de fios mais propensos para o nosso clima. Então, o que que eu faria? Ou o que que eu faço, na verdade, né? Quando você precisa adaptar, primeira coisa que eu faço, eu vou pela metragem por grama. Eu acho que é a primeira, vamos dizer assim, meu primeiro ponto de partida, meu primeiro parâmetro. Então, por exemplo, se uma peça pede um fio fingering, eu quero de algodão, eu vou para um algodão que tenha 350, 400 metros por 100 gramas. Porque daí ele muito provavelmente vai ser bem fininho como um fingering. Aí, a segunda coisa que eu vejo é a agulha recomendada. Aqui no Brasil, é muito comum nos rótulos você ter a sugestão de agulha, né? Que é, lembrando, sempre uma sugestão.
mas ajuda, te dá um parâmetro também. Então aí eu vou nessa agulha recomendada. Eu acho que às vezes eles viajam assim grandemente, no sentido de que fios que eu já usei e falam, nossa, nada a ver essa agulha, mas é um parâmetro, é um ponto de partida também. E aí, assim, a última coisa é o que eu sempre falo, a amostra. Tem que fazer a amostra. Aí você fala, ah, não, tá bom, mas eu vou fazer uma blusa inteira, eu não quero comprar, sei lá, 10 novelos sem saber. Beleza, eu concordo. Então, assim, compra um novelo, aproveita que, principalmente assim, de algodão, por exemplo, são mais baratos, compra um novelo e experimenta. Porque daí você tem outras coisas nessa adaptação. Nem todo fio de algodão, por exemplo, é super fluido. Você tem uns fios de algodão, principalmente quando eles têm muita torção ou quando eles são mercerizados, que são mais firmes, são mais densos. E aí não serve para todas as peças, entendeu? Assim, tem algumas peças que não vão ficar muito legais. Você tem, por exemplo, um chale que é para ser super leve e fluido. Você fala, ah, beleza, eu vou fazer com esse fio que tem a mesma metragem. Ele pode ter a mesma metragem, mas ele pode ficar pesado. O algodão tem tendência a ser mais pesado. Aí você vai fazer um chale que vai muita metragem. Ele pode ficar pesadão. Ele pode abrir seus pontos por causa do peso, sabe? Então, a última coisa é sempre a amostra. E a amostra você vai fazer com sua atenção. E aí você vai saber se é um tecido que você gosta, né? Se é uma trama que você curte, se deu certo, se ficou respirável, se ficou do jeito que você queria, né? Se chegou perto da receita, da amostra. Isso, por exemplo, essa coisa da amostra aconteceu agora, está acontecendo agora no TJ do Rose. A receita do Cardigan Rose fala fio esporte. E aí todo mundo começou a pensar em fio esporte. Só que o esporte que ela usa é um esporte da La Bien-Aimée que tem 325 metros por 100 gramas. Para mim, ele se aproxima mais de um fingering. Aí a nossa amiga Mônica comprou os fios originais. Ela foi viajar um tempão atrás e trouxe os fios originais do cardigan, Sport da La Bien-Aimée, o próprio. Ela pegou na mão e falou, para mim isso é muito mais um fingering do que um Sport. E o que aconteceu? As meninas que estão testando com a amostra com Sport não estão conseguindo chegar na amostra da receita. Porque a amostra da receita, além de ser bem fechadinha, é com esse fio que é um pouco mais fino do que um Sport. E estão conseguindo muito mais a amostra com fingering do que com Sport. Não é maluco? Então, assim, tudo é meio relativo, tudo são parâmetros, assim, sabe? Então a gente tem que levar em consideração isso. É esporte, tá? Mas qual esporte? Qual fio? Então, é complicadinho, mas é um ponto de partida, né? Se você sabe que um fio é esporte, você sabe que não adianta você comprar o Bossa Nova. Bossa Nova é grosso. Ele é mais grosso que um worsted. Ele é um worsted, mas ele é um worsted mais grosso. Então, não é esse. Então, assim, é um bom parâmetro, sabe? Tipo, para você ter uma ideia. Agora, exatamente qual é o fio que vai casar, aí você tem que fazer amostras para testar, né? Bom, e aí a sua segunda pergunta era essa, indicar como fazer de fios finos para mais grossos é isso. Quando você junta dois fios de uma mesma espessura, teoricamente, você vai ter não o próximo da fila, o outro. Então, se você usar dois cabos de fingering, você não vai ter um sport, você vai ter um DK, tá? Se você usar dois cabos de sport, você não vai ter um DK, você vai ter um worsted. Você pula um, tá bom? Aí, a pergunta que veio do YouTube, que é da Gisele Lemos, ela falou assim: o que te faz ler um livro duas vezes e o que te atrai para ler novamente? Eu adorei essa pergunta, porque eu sou uma pessoa muito ansiosa. Eu sou dessas pessoas que acha não, que tem muito viva a noção de que não existe vida suficiente para fazer tudo que a gente quer fazer. Então, assim, não tem tempo de vida suficiente para ler todos os livros que eu quero ler, para fazer todas as receitas de tricô que eu quero fazer. Então, é muito difícil fazer uma mesma coisa duas vezes. Não é que eu não faça, mas é muito difícil. Ler livro duas vezes precisa ser um livro. Precisa primeiro ser um livro que me marcou muito por algum motivo. E às vezes, curioso, né? Essa coisa de que às vezes é a época que você está lendo. Às vezes o livro foi legal, mas às vezes te marcou a sensação toda que você vivia na época que você estava lendo aquele livro. E às vezes você precisa desse confortinho de novo, sabe? Você precisa voltar para esse lugar. É, E necessariamente eu vou ler depois de muito tempo.
Assim, eu jamais, nunca fiz isso de ler um livro, o livro mesmo, de ler um mesmo livro duas vezes, assim, quase em seguida. Sei lá, nem que não seja em seguida, mas assim, no mesmo ano, no ano seguinte, não. Tem que ser muito tempo depois. Porque uma vantagem que eu tenho no meu cérebro é que ele apaga as coisas, eu esqueço. Então, assim, às vezes eu sei que eu li um livro, mas eu não me lembro nem um pouco da história ou de nada. Às vezes eu lembro da sensação. E aí, às vezes, eu quero ler de novo para lembrar da história e para lembrar da sensação e tudo mais. Então, a única coisa que me faz ler um livro de novo é isso, assim, ou eu quero lembrar da história, mas que eu sei que eu gostei, mas eu quero lembrar, ou eu quero voltar àquela sensação de quando eu li por algum motivo, sabe? Por exemplo, os livros da saga do Harry Potter eu li várias vezes. Não sei explicar o que, mas assim, alguma coisa. Claro, eu gostei da história, mas foi alguma coisa na época que eu li os livros que me fazia muito bem. Então, o que que eu fazia? Eu conheci a saga Harry Potter com a minha mãe e já estava lançando o livro 4. Então, eu li o 1, 2, 3 e daí li o 4. Aí demorava para sair. Quando saía o 5, então eu lia 1, 2, 3, 4, li o 5. Aí quando saía o 6, eu lia todos os primeiros 5 e depois o 6. Eu li várias vezes Harry Potter. Mas é isso, eu acho que me colocou num lugar que era gostoso, que me deixava feliz. E foi na mesma época que eu fui viajar para a Europa pela primeira vez. E então tem, por isso que eu falo, tem isso, tem o contexto, assim, não tem nada que ver com a história só. Foi a primeira vez que eu fui para a Europa e foi uma viagem muito gostosa e era uma coisa que eu queria fazer há muito tempo. Então, assim, ler esses livros também me trazia de volta para aquele momento, sabe? De estar conhecendo esses lugares novos que eu sempre sonhei conhecer. Então, eu li muitas vezes Harry Potter, muitas vezes. E depois que acabou a saga, li o último livro e tudo mais, e daí parei, nunca mais li de novo. Mas era uma coisa que me confortava. Então tem alguns livros assim, mas é raro, sabe? É isso, tem que ter esse conjunto de coisas. Uma história que me prende e, e essa sensação, esse contexto no qual eu li, sabe? Isso vale, é engraçado, vale para tricô também. Tem muitas receitas que eu termino e falo, nossa, agora eu quero fazer ela com, sei lá, outro fio, outra cor, mas eu acabo não fazendo porque eu falo, gente, mas tem tantas outras receitas que eu quero fazer, sabe? Eu não, eu ia falar, eu não vou perder tempo. Não é perder tempo, mas assim, é um pouco essa sensação que eu falei. A vida ela é finita, e daí eu não sei se eu quero deixar de fazer coisas novas para fazer uma coisa que eu já fiz, sabe? Então assim, é muito difícil fazer uma mesma receita duas vezes também. Tem um chale do Steven West, o primeiro MCAL que eu participei, assim, ao mesmo tempo, né, no MCAL, que é o Twists and Turns, que eu fiz uma coisa que muita gente faz e eu super recomendo, que eu comprei fios mais simples, fios mais baratos que eu não ia ter dó de usar, porque eu não sabia se eu ia gostar. Nunca tinha participado de um amical, não sabia se ia ser um chale que eu ia gostar no final, não sabia se eu ia errar, se eu ia ter problema. Então eu comprei fios de algodão para fazer. E no final eu amei o chale e, e usei bastante, mas aí é um chale de algodão e eu não uso muito chale de algodão. Eu gosto de chale que me esquenta. E daí eu tenho esse sonho de fazer de novo com lã. Mas é isso, toda vez que eu penso, ai, agora eu vou fazer. Eu falo, mas tem tantos outros que eu nunca fiz, sabe? Dele e de outras pessoas. E aí me dá uma coisa de tipo, eu vou gastar o meu tempo fazendo um chale que eu já fiz, que tudo bem, eu vou amar e vou usar. Ou eu faço uma coisa nova, sabe? Então, assim, é muito difícil eu fazer o mesmo chale duas vezes também. Porque eu acho que, ai, a vida é muito curta, gente. É muito curta. É curta demais. Eu nem sou uma pessoa que sou ligada, por exemplo, em, sabe, viver para a coisa do viver para sempre. Esse povo maluco que quer se congelar e quer, sei lá, enganar a morte. Nem é isso. Eu acho que a gente tem que aproveitar o tempo que a gente tem e acabou, e já era. Mas às vezes, assim, eu acho que para todas as coisas que eu me interesso em fazer é muito curto. Podia ter mais tempo, sabe? A gente podia viver, tipo, uns 200 anos bem, assim, né? Bem que a gente ia arrumar mais coisa pra fazer em 200 anos, nunca ia ter fim, né? Então talvez não dê certo mesmo. Mas aí é isso, gente. As perguntas de hoje foram muito legais. E eu sei que eu deixei uma caixinha muito curta, porque essa semana também foi meio corrida, muita coisa acontecendo. E quando eu lembrei, era sexta-feira
E daí já não dava mais tempo de fazer 2 caixinhas, né? Mas eu vou tentar me organizar melhor para as próximas para fazer mais caixinhas. E aí é isso. Eu estou usando o meu Trinigan, que eu já mostrei para vocês, que a gente fez o TJ agora no mês passado, feito com o fio Bossa Nova. É muito gostoso, muito quentinho. Ele é meio pesadinho, sabe? Então ele, tipo, dá aquele conforto de um cobertorzinho, é bem gostoso. Tô fazendo um teste knit para Zanetti em fio de algodão. Esse fio é o algodão prêmio da Sweet Breeze Yarns. E tenho que terminar esse teste essa semana, então eu tô. Não era o que eu queria estar fazendo agora, nem trabalhar com algodão e nem fazer uma regata, mas eu me meti sozinha, né, nesse teste, então agora tem que terminar. Então até o fim da semana eu tenho que estar pronto. A gente está fazendo o TJ do Cardigan Rose e está sendo muito legal. Eu vou subir hoje os vídeos dos primeiros quadrantes e está sendo muito gostoso, porque eu estou fazendo com um fio que é totalmente diferente do fio da receita e eu estou tendo que recalcular tudo. Já desmanchei várias vezes o primeiro quadrante porque não estava saindo do jeito que eu queria. E eu gosto disso, é interessante, me estimula, sabe? Mas está sendo muito legal. As meninas estão todas pensando nos fios que estão usando e fazendo amostras e tudo mais. A gente está conversando bastante sobre essa receita. É uma receita muito interessante, porque é uma receita que faz a gente pensar muito, sabe? Tem muitas possibilidades de fios que a gente pode usar e de composições. Então, tem gente que vai usar mohair junto com fingering, tem gente que vai usar mohair só em alguns pedaços, tem gente que vai fazer de uma cor só. Então é muito legal as variedades que a gente vai ter nesse TJ. E aí tem duas coisas que eu queria falar para vocês rapidinho. Não, minto. Não, tem duas coisas que eu queria falar rapidinho para vocês, aproveitando. São duas coisas legais que vão surgir por aí. Uma delas é a seguinte: já faz bastante tempo que as pessoas têm me pedido uma assinatura. E eu tenho pensado muito nisso, e eu quero fazer, eu já sei o que eu quero fazer, muito legal oferecer várias coisas e tal. Mas uma das coisas que eu quero oferecer são vídeos de passo a passo, exclusivos para quem assinar. Mas eu não estou com tempo de gravá-los agora. São coisas que eu vou fazer aos poucos, né? Não é que eu quero de repente ter um catálogo enorme, mas eu não tô com tempo de fazer. E aí eu queria esperar para poder fazer quando eu tivesse, não sei o quê, mas aí eu falei, gente, mas tem um monte de gente pedindo, tem um monte de coisa que eu quero oferecer. Então, assim, eu ofereço o que dá para oferecer. E a gente vai aumentando esse catálogo com o tempo, né? Então, a novidade é essa. Agora, começando julho, eu vou abrir o meu, a minha assinatura. Vou fazer um clubinho de tricô e que vai ser com uma assinatura fixa. Não vai ser esse esquema de abrir assinatura uma vez por ano, 2 vezes por ano. Você pode entrar quando você quiser, você pode sair quando você quiser, você pode voltar depois de novo. Não tem nada de te prender, de você ficar fixo aí por sei lá quanto tempo, um ano. Não, nada de pagar adiantado. É uma mensalidade. Você paga esse mês, se mês que vem você não quiser, você não paga. Se depois você quiser continuar pagando, é um sistema de assinatura, de renovação automática, então você não tem que estar lembrando de comprar toda vez. É, e ele vai te dar direito a várias coisinhas. Então, assim, uma delas que a gente vai ter é um encontro mensal no Google Meet, para a gente bater papo, para a gente mostrar o que a gente está fazendo, para a gente tirar dúvida, enfim, para tudo que a gente quiser fazer. Vai ter também TJs incluídos nessa assinatura, mas vão ser TJs mais simples, vão ser TJs para realmente descontrair, para trabalhar junto, para, sei lá, para dar ideias de projetos para fazer, de aprender técnicas novas, mas vai ser uma coisa mais simples do que esses TJs que eu faço à parte, porque esses TJs que eu faço à parte são bem mais complexos e aí eles precisam de vídeos para todos os passos. E aí a ideia da assinatura é a gente ter TJs mais descontraídos, sabe? Não é sempre que a gente quer fazer um mega projeto, cabeça, todo cheio de problemas, todo cheio de coisas. Às vezes a gente quer fazer uma blusinha gostosa, simples, todo mundo. Então vão ter TJs a cada 2 meses, 3 meses, assim, a gente vai fazer um TJ mais gostosinho, mais simplinho, mais tranquilinho de fazer. E vai ter, como eu falei, um catálogo de vídeos. E esses vídeos vão ser vídeos de técnicas, vídeos
explicações sobre fios, enfim, de várias coisas interessantes para você ter no seu portfólio mesmo de conhecimento de tricô, sabe? Eu acho que é legal a gente montar assim um catálogo, um portfólio de coisas interessantes para aprender, pontos novos, técnicas novas, porquês das coisas, como consertar coisas. Eu acho que é muito legal isso. Então, vai ter isso também no sistema de assinatura, tá? Depois eu vou abrir e falar mais a respeito, mas agora fica de olho porque agora fica de olho porque eu vou abrir agora em julho, no começo de julho, tá? E aí a outra coisa legal que eu queria falar é assim, eu tive uma ideia. Minha cabeça não para, gente, é insuportável. Eu tive uma ideia de fazer uma brincadeira agora na Copa. Porque o que que acontece? Eu detesto futebol. Detesto não, eu não ligo pra futebol. Eu supostamente sou palmeirense, mas não me pergunte o nome de nenhum jogador do time que eu não sei. Então, assim, eu não acompanho. Se meu filho fala que o Palmeiras ganhou, eu falo, oba, que legal, e isso é tudo. Eu não sei quando joga, não sei contra quem joga. Não assisto. Mas na Copa, eu acho gostoso. Eu não sei se é porque. Eu acho que esse clima de, tipo, o mundo inteiro tá fazendo a mesma coisa. É meio que parece um TJ, né? É que a gente não tá jogando futebol junto, mas a ideia é meio que a mesma. Tipo, todo mundo falando de um mesmo assunto, todo mundo virado para o mesmo lugar, assistindo a mesma coisa. Eu não sei, eu gosto desse clima. E daí, então eu curto a Copa. E uma coisa que eu e meus filhos a gente sempre fez em Copa, era muito divertida, é fazer bolão. A gente fazia bolões de R$ 2, né? Então, tipo, quem vai ganhar? E aí a gente apostava, e daí, enfim, era muito gostoso. E aí fiquei pensando, poxa vida, como é que a gente podia traduzir isso pro tricô, né? Não quero fazer bolão, menos ainda com dinheiro e tudo mais, mas como é que a gente podia traduzir isso pro tricô? Daí eu pensei, e se a gente fizer um chale da Copa? Mas tipo chale bolão, como que seria? Seria assim, a gente faz, vou disponibilizar uma receita, e aí a gente vai fazer a partir das oitavas de final. Nas oitavas de final, são 16 times que jogam, 8 jogos, né? E aí é mata-mata, tipo, esse time com aquele time, e um deles vai ganhar e um deles vai ser eliminado. Não tem jogo de volta, não tem ponto, não tem nada. Acabou o jogo, é isso. Então a gente podia fazer isso. A gente escolhe nas oitavas de final quais um time para cada jogo, né? E aí você faz algumas listras com alguma cor para cada time que você escolheu. Então, desses 8 jogos, você escolhe 8 cores e são os times que você escolheu para ganhar. E daí, na próxima sessão, é o das quartas de finais. Quem você acha que vai ganhar, você faz algumas listas com aquelas cores, sabe? E aí a gente vê depois quem que acertou mais. Eu acho que isso pode ser uma coisa muito divertida da gente fazer e sem compromisso nenhum. Então, assim, em julho do ano passado, eu fiz um TJ, o primeiro TJ, que foi o TJ da Blusa Flex, no YouTube, gratuito para todo mundo, sem nada, sem nenhum compromisso financeiro e tudo mais. Então eu pensei em fazer o Chale Bolão da Copa nesse esquema. Vamos fazer tipo umas lives no YouTube antes, né, de começar os jogos, que é pra gente poder fazer o bolão, né? Senão escolher depois que ganhou já não vale mais, né? E aí a gente vai lá e tece esse pedaço. Aí acabou as oitavas de finais, vamos para as quartas de finais. Aí então mesma coisa, vamos tecer esse pedaço. Quem você acha que vai ganhar esses 4 jogos? E aí a gente vai fazendo juntas e depois no final a gente vê quem que chegou mais perto, quem que acertou tudo. Se você acha que essa é uma ideia divertida, então vamos participar. Eu vou depois fazer um vídeo explicando melhor como que vai ser esse chale, como que vai ser, enfim, as lives no YouTube e tudo mais, as datas, né? Pra você já ir se programando. Mas eu achei legal falar a respeito, porque, sei lá, né? De repente você se empolga, daí você já vai pensando nisso. E aí é isso. É, Daí pro semestre que vem tem várias outras programações de TJs, tem o curso de brioche, tem, enfim, várias coisas vindo por aí. Então a gente fica de olho. Ah, tem uma outra novidade também, que eu acho que eu falei rapidamente no último Tricô Diário, que é que a lojinha que eu tenho na Uma Penca
É uma lojinha que eu tenho camisetas e tudo mais. Aí, essa empresa, a Uma Penca, são eles que disponibilizam as bases, né? Então, por exemplo, essa eco bag é deles. Eu não escolho o tamanho e o tecido e tudo mais, eu escolho só a estampa, né? E aí eles têm as camisetas e tudo mais, as cores são eles que escolhem. E eles lançaram recentemente mais um monte de produtos novos, inclusive moletons, né? Tava faltando moletom. E aí eu já desenhei algumas das minhas estampas para essas peças e foram aprovadas. Então eu vou mandar uma newsletter agora no começo do mês de julho, falando, mostrando e tudo mais, mas se você quiser já tá lá o link. Você pode entrar no meu site marinacater.com.br e no menuzinho lá em cima tem loja. E aí você pode ver é, essa minha lojinha. Ou então, se você quiser, umapenca.com.br/marinacater. E daí você vê a lojinha e vê os produtos novos que tem, os moletons, tem cores novas, tem moletom com capuz, tem moletom sem capuz, tem camiseta oversize, tem um monte de coisa legal, nova camisa polo. E aí eu já coloquei lá na lojinha, então se você quiser conferir, já tá lá também, tá bom? E eu quero mostrar pra vocês também uma coisa nova que eu comprei, que eu tô tão feliz, que são esses bowls de cerâmica da minha amiga Maren. Olha que coisa mais linda. Eu tenho uma amiga da época do colégio, a gente é amiga há muitos e muitos e muitos anos. E ela trabalha com cerâmica. Olha isso, que coisa mais linda. E aí eu falei pra ela, vamos fazer uns bowls de tricô, que você tem um espaço aqui pra colocar o fio e tudo mais. E aí ela fez umas peças e aí eu comprei duas que, gente, eu amei. Olha esse esmalte, que coisa linda. Juro, eu sou apaixonada pela cerâmica da minha amiga. Eu tenho umas canecas. Ah, essa caneca aqui que eu tomo café, ó, essa caneca é dela também. Amo essa daqui. E, e aí ela fez esses bowls que são maravilhosos. E eles são ótimos porque eles são cerâmica, né? Então eles são pesados. Então você pode usar e puxar seu fio e ele não vem junto, né? Ele é um bowl que fica paradinho. E aí ela tem mais algumas peças, ela fez uma fornada desses bowls. E então se você quiser, vai lá no perfil dela, no Instagram, que é Maren Yumi Cerâmicas. Eu vou deixar anotado aqui, mas esse é o contato dela, esse é o cartão dela. Eu vou deixar anotado aqui embaixo qual que é o perfil dela. E aí você vai lá e dá uma olhada. E ela fez muito gentilmente pra gente um cupom de desconto também, que é tricô diário. Então, se você curtiu, entre em contato com ela e fala pra ela esse cupom tricô diário, e aí ela te dá um desconto nesse maravilhoso bowl. Eles não são todos iguais, que é o que é mais legal. Ela faz uma fornada e ela faz tipo diferentes esmaltes, tudo mais. Então, cada um é diferente, você vai ter um bowl que é único, sabe? Um que é só seu. Se você quiser, entre em contato com ela, porque juro, você não vai se arrepender, são muito lindos. E aí é isso, gente, por hoje. Espero que vocês tenham um ótimo domingo, uma boa semana. E essa semana a gente se vê de novo, que eu vou falar sobre esse chale, o chale bolão, e vou falar sobre a assinatura. E a gente se encontra de novo no domingo que vem, no próximo Tricô Diário, tá bom? Bom domingo, um beijo.